Boa tarde, vamos aqui inaugurar um vídeo aula que fala mais ou menos como falar em público. É extremamente complexa essa tarefa porque muitas pessoas têm paura, ou seja, medo para falar em público. E o medo aqui revelado é um medo capaz de matar, consumir a pessoa até a exaustão. Então este vídeo terá o propósito de dar algumas dicas, algumas formas de se controlar o nervosismo, de se desenvolver toda uma fala mais assertiva. Então a gente começa com o seguinte exercício. É preciso sincronizar a fala com os gestos. Gestos muito rápidos e fala muito devagar perde o lião, faz com que toda a plateia perca o interesse pelo discurso. Gestos que tampem muito o que eu falo, a minha boca, fazem com que o meu discurso fique no vazio. Ora, toda vez que eu conseguir encontrar elementos que são contraditórios entre si na fala e no gesto, é sinal mais do que claro que a minha fala não está correta. Eu posso ser o mais brilhante cientista, mas se eu não conseguir passar com eficiência e efetividade aquilo que se deve fazer, é sinal mais do que evidente que o discurso está absolutamente equivocado do ponto de vista da atração e não, em hipótese alguma, do ponto de vista do conteúdo. Vejam só alguns exemplos. Alguns gestos impressionam bastante para aqueles que não têm um devido cuidado quando fala com uma certa pessoa. Exemplo, eu vou chegar um pouco perto para que se possa entender. Vejamos o discurso. Exemplo. Nossa, que surpresa você por aqui. Há quanto tempo? Vejam que eu forcei uma sensação, um gesto, capaz de fazer com que a outra pessoa acreditasse piamente que eu estava surpreso ao vê-la. Na verdade, o que temos é bastante simples. A pessoa que expressa, olha, que surpresa, está mentindo, porque a surpresa é a expressão mais rápida que o cérebro registra. Não dura menos de 1 segundo. Então vejam, ai, que surpresa você por aqui, nossa, quanto tempo. Essa pessoa mente cabalmente, diga-se de passagem, e friamente. E a pessoa que recebe essa informação, se não tem a devida percepção, fenece, perece, portanto, e aceita que o elogio é verdadeiro. Então prestem atenção. Pessoas que passam a mão nos olhos quando conversam, no nariz, na boca, mordem os lábios, coçam a orelha, passam a mão aqui ou então na nuca, geralmente mentem. Mas é preciso entender o contexto. Não quer dizer que se eu, por exemplo, mordi o lábio, eu estarei mentindo. Há que se analisar o contexto inteiro para que essa expressão caiba em um discurso que está enraizado de fala e gestos. A cabeça das mãos, por exemplo, deve estar absolutamente em consonância com o discurso. Se eu quero enfatizar alguma coisa, eu fecho minha mão e aponto. Se eu quero chamar a atenção, eu capturo a atenção da plateia. Vejam que eu chamo com as mãos. Se eu quero, em verdade, alertar para um discurso, nunca aponte o dedo. Não é bom em um discurso. A não ser que seja de todo interessante enfatizar o seu entendimento e em seguida acolher a atenção da plateia. Não usem isso sempre. E não usem isso para atitudes ruins. A vida vai ensinar mais cedo ou mais tarde
que manipular pessoas não é legal. Do ponto de vista de um TCC, como que eu faço, portanto? Ora, eu simplesmente crio condições para que eu comece a falar e, em seguida, de forma pausada, vejam que eu sou gago, muito embora não pareça, mas eu sou gago, de dar nó e de dar muito dó, certo? Muito dó, não muita dó. Muita dó é nota musical, muito dó, pena, compaixão. Portanto, muito dó. Eu começo a falar, portanto, de uma forma capaz de convencer, envolver a plateia. Vejam, envolver a plateia. Vejam que todos os meus gestos estão sendo cadenciados com a fala. Esse aqui está sendo proposital. Eu estou usando uma muleta para falar. Isso no gesto, na fala, não pode acontecer. O ideal é fazer com que exista uma percepção real, passar a informação da forma mais natural possível, sem, no entanto, se afobar. A afobação mutila a criatividade, a liberdade para a fala. Quando se ensaia para um TCC, não se deve ter uma postura absolutamente rígida, como um robô. Nada disso. Deve-se ter, é evidente, todo um processo através do qual existe uma certa formalidade, mas eu devo enveredar pela informalidade. Como? Vejamos este PowerPoint. É de todo interessante perceber essa análise. Vejam que eu não estou sendo formal em nenhum momento. Estamos sendo, sim, eficientes na comunicação. E passar a comunicação com eficiência é a forma mais assertiva de chegar a um ponto principal. E o ponto principal, neste caso, é todo ponto capaz de fazer com que a plateia seja presa pelas suas palavras. Este é o ato de seduzir. Há um grande orador e comunicador e professor que é Gabriel Chalita. E ele tem uma frase que não é dele, pressuponho, posso até estar equivocado, vejam, posso até estar equivocado, que é: quem seduz, conduz, quem aduz, deduz não, quem aduz não, quem conduz, seduz. Quem aduz, deduz. Quem deduz, conduz. Ou mais ou menos isso. Não há uma precisão, eu não lembro muito bem da ordem dessa frase, mas o ideal é entender o seguinte: toda vez em que a pessoa for falar, a pessoa precisa passar a informação. Vejam que eu fiz algo de propósito agora. Eu peguei a frase do Chalita e simplesmente alterei todo o discurso. Vejam que eu estou colocando esses gestos na minha fala, na frente do meu rosto, para deixar propositalmente o discurso falho. Toda vez que se consegue criar um discurso efetivo, há a verdadeira forma de se captar a atenção da plateia. Mas captar a atenção da plateia requer esforço e treino. Por isso as aulas de TCC, por isso ensaios em sala de aula, por isso ensaios em casa. Espero que tenha colaborado um pouco. No mais é isso. Um beijo, um abraço a todos e a todas. Fui! Valeu, pessoal. Tchau, tchau.